Então, gente, boa tarde a todas, todes e todos. Mais uma rodada aqui do seminário do Museu da Diversidade Sexual. Meu nome é Driga Lupo, sou coordenadora de conteúdo do museu, e a nossa primeira mesa começa com a mediadora Laís Borges. Eu vou chamá-la para subir aqui à mesa. A Laís é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, com bacharel e licenciatura na mesma área pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. É consultora e pesquisadora nas áreas de raça e racismo, gênero, decolonialidade, antropologia urbana, corpos e alteridades. Tem atuado em processos de formação política e de incentivo e ações antirracistas e atualmente ela está no educativo do nosso museu. Muito bem-vinde e espero que vocês tenham uma boa mesa. Ela vai continuar, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vou começar, então, já pelos convites aqui para compor essa mesa junto comigo. Nesse primeiro momento, gostaria de convidar Ellen Nicolau, que é historiadora, é especialista em História, Museologia e Divulgação da Ciência da Saúde, técnica em Museologia, mestranda em Museologia, estudante de Pedagogia e Especialização em Educação e Direitos Humanos, se dedica principalmente a temáticas de educação museal, saúde pública e democracia cultural. Atualmente é analista de educativo em museu e colaboradora em diferentes associações e coletivos. Só um minutinho para ajustar essa máscara aqui, conseguir respirar direito. Convido também para compor a mesa junto com a gente, Lu Sampaio, que é licencianda em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande, FURG, além de atuar como arte educadora, desenvolve sua produção artística por meio de memórias ancestrais e cotidianas, através da videoperformance. Sejam bem-vindos. Bom, acho que a gente pode começar. Pensamos uma estrutura juntos aqui, que é vocês fazem uma exposição de 10 minutos cada, e aí depois a gente reveza aqui a bancada e mais 10 minutos para o restante dos convidados, depois a gente abre para o debate, certo? Então podem ficar à vontade. Se você quiser começar, Ellen. Então tá. Tá bom? Bom, gente, boa tarde, né, para todos. Estou bem feliz de estar aqui, né, grata, acho que é um momento bem especial para o museu, né. Também adorei essa nomenclatura, né, de mesa de trabalho. Eu acho que isso é muito rico no sentido desse futuro que a gente está construindo junto, né, em apontamentos coletivos, acho que sobre essas questões, né. E também sobre essa questão do museu como acolhimento, né? Eu acho que trazendo um pouquinho, né, dessa trajetória do MDS, dessas potencialidades educativas, eu queria muito pensar nesse termo de acolhimento, né? O que significa esse acolhimento no mundo dos museus, né? Que talvez esse acolhimento presuma se virar do avesso, né? E na museologia isso não é uma tarefa muito fácil. Então, eu gostaria de ressaltar essa potência de trabalhar com os temas da diversidade como potências que levam a gente a se virar do avesso, né? Como potências que normalmente criam um lugar de desconforto, e é desse desconforto que eu acho que surge uma potencialidade crítica para a gente trabalhar ali realmente com as questões de diversidade, né? E aí eu pensei, nossa, vou criar uma fala, vou criar um roteiro, e depois eu pensei que não, que talvez trabalhar com esse avesso, que eu acho que é o que o Museu da Diversidade Sexual se propõe, é sair um pouco desses roteiros, né? Sair de um texto que está ali pré-estabelecido. E aí, quando eu penso muito nisso, eu também penso numa autora que é a Sally Price, que ela vai falar de um contexto de higienização das memórias, né? Então, penso que talvez as narrativas que têm que ser adotadas, né, quando a gente fala de educação e de diversidade sexual, sejam narrativas que caminhem contra essa higienização, né, que muitas vezes está colocada quase que numa espécie de censura, né, uma censura que a gente faz enquanto um corpo educador, uma censura que a gente faz de um tema da exposição,
uma censura que o próprio público traz para a gente em relação a determinado conteúdo, né? Eu acho que é essa potência, né? Fala, não fala, aborda, não aborda. E pensar que isso normalmente vem da gente, né? E no caso do MDS, eu acho que tem uma potência muito grande, que é quando essas questões vêm dos públicos, né? Então, eu acho que o museu, ele, por mais que ele tenha uma boa vontade ainda de se pensar, eu acho que a maioria dessa potência vem dos públicos, né? E aí tem um conceito que eu normalmente penso e desenvolvo, que é o de museologia do apavoro, e eu acho que eu aprendi isso no MDS, né? Então, por mais que você tente planejar perfeitamente uma expectativa de público, de exposição, de narrativa, vai ter uma situação de apavoro. E essa situação de apavoro é dada pelos públicos, né? Então, é dada, sei lá, você planejou a mediação de uma obra, chega o visitante, você fala, agora. A pessoa fala, você imprime um currículo para mim? Aí você fala, putz, tá bom. Então, você planejou, sei lá, um guarda-volume para a mochila de um grupo escolar e chegou uma pessoa com um saco de latinha molhada. Putz, então, eu acho que são desses pequenos apavoros, assim, que a gente vai construindo uma concepção de museu. E esse apavoro não vai vir da gente, né? Não vai vir de um plano de gestão, por mais que ele esteja perfeitamente calculado, assim. Ele vem dos públicos. E aprender que isso é potente, eu acho que é trabalhar com diversidade numa perspectiva crítica, né? Eu acho que isso é potência, né? Quando a gente abre um processo de escuta. E também essa palavra escuta é uma palavra muito bonita, né? Ai, processos de escuta e tal. E aí eu sempre penso, e o que a gente faz com essa escuta? Que a gente escuta, 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 e aí, né? Os educativos escutam muito. E o que a gente faz? Como a gente materializa a força dessas escutas, né? Então, a gente teve uma experiência lá, por exemplo, que a gente fez uma instalação que era voltada para os vidros. E isso reverberou num projeto, por exemplo, de combate à violência contra diferentes mulheres. Então, eu acho que é transformar esses processos de acordo com essas demandas dos públicos, dos não públicos, né? De quem a gente nunca pensou que podia visitar o museu. Então, tem várias situações, no sentido das pessoas visitarem e depois não saberem que lá é um museu. Então, eu acho que essa fala está muito voltada para essas questões de narrativa, né? E também de um elemento que é a precarização das condições de vida, né? Principalmente na cidade, principalmente no centro de São Paulo, como essa precarização recai sobre os museus. E o que os museus fazem com isso, né? Será que precarização é potência para a inovação? Ou realmente a gente está comprometido com um projeto de emancipação na sociedade, enfim. Então, eu acho que tem questões importantes disso, né? Porque acho que construir novos caminhos engloba enfrentar velhas questões. E velhas e permanentes, né? Que às vezes nem são do museu, mas vão recair ali sobre ele, enfim, sobre as nossas atuações. Então, pensando, né, nessa fala, pensando nessa força dos públicos, eu acho que é isso o meu desejo, assim, né? Nessa construção de novos caminhos, que a gente saiba materializar ações com as escutas dos públicos que a gente tem e não tem, né? Mas que podem ser potenciais. E aí eu acho que, para encerrar, né, a gente abre daqui a pouquinho e conversa mais. Eu queria fazer uma analogia até com uma música que é da Lineker, né, que chama Sem Nome, mas com Endereço. Então, eu acho que o MDS é muito isso. É um lugar que normalmente não tinha um nome, acho que as pessoas iam para lá sem saber que era um museu, mas tinha um endereço. Então, se eu sofri uma violência, se eu descobri que eu sou soropositivo, se eu fui expulso de casa. Então, eu acho que é o que eu torço, sabe? A gente não precisa nem que as pessoas saibam o nosso nome, mas que a gente seja esse endereço, sabe? Essa casinha de acolhida, assim. Acho que é isso. Muito obrigada, Ellen, pela sua fala. Eu vou ficar aqui nessa postura um pouco de mediar também o tempo, tá bom? Então, às vezes eu vou surgir com essa plaquinha aqui, sinalizando o tempo de vocês. Obrigada, tá ótimo. Eu que agradeço. Luz, você pode ficar à vontade. Boa tarde, gente. Eu sou a Luz. E eu gostaria de começar minha fala com uma vídeo performance. Tem como a gente fazer essa transmissão, por favor?
Arroz, feijão e ovo. Trabalho, uma casa, uma crença. Profissão, uma família e uma crença. Existem várias maneiras de se fazer um prato. No meu, ultimamente, só tem tido sonhos. Eu como arroz com sonho, feijão com sonho, café com sonho, ovo com sonho e muitas vezes apenas sonho. Esses dias me deu um revertério, um banzo, um choro, uma náusea de tanto comer sonho. Parece que estou fadada me alimentar de sonho nos próximos meses e quem sabe anos. Eu já passei da fase de fugir. Eu abro o armário e só encontro sonhos. Eu abro a geladeira e só encontro sonhos. À noite me viro para um lado, me viro para o outro e me alimento de mais sonhos. Antes, eu achava que todo sonho era igual, que tinha a mesma textura, o mesmo gosto, o mesmo cheiro. Mas depende. Quando eu tô triste, meus sonhos costumam ter gosto de remédio amargo. Quando eu tô bem, meus sonhos costumam ter gosto de arroz, feijão e ovo, meu preferido. Quando eu tô feliz, meu sonho tem gosto de chocolate acompanhado de abraço de mãe. Quando eu tô com banzo, meu sonho tem gosto de terra, de barro, sei lá. Descobri recentemente que eu posso me vestir dos meus sonhos. Confesso que às vezes me perco no meio de tantos sonhos. Mas já não tenho overdose de sonhos. Cheguei a pensar que eu precisava mesmo era de um lugar para enterrar todos os meus sonhos. E foi o que eu fiz. Abri um buraco na terra, com mais de 7 palmos, como é recomendado. E lá eu coloquei todos os meus sonhos, um do lado do outro. Todos os sonhos que eu consegui abraçar com os meus magros braços. E coloquei um do lado do outro. Me despedi e cobri com terra. E já me sentia mais leve, tranquila, por ter enterrado todos eles. E por não ter sonho nenhum. Mas quando me despertei às 3 da manhã com alguma coisa tocando meu pé, eram todos os meus sonhos que eu havia enterrado mais cedo. O que eu posso fazer se não tentar realizar todos os meus sonhos? Você tem um sonho? You have a dream? Você tem um sonho? Que eu tenho. Arroz. Pois é, já diria Martin Luther King, você tem um sonho? You have a dream. E é com essa vídeo performance que eu queria começar a minha fala, porque quando a gente pensa em... Quando eu vi o tema dessa mesa de trabalho, que é Desafio do Ensino sobre Diversidade, o papel do Museu da Diversidade Sexual como instância de acolhimento, eu só conseguia pensar em sonhos, em expectativas, em possibilidades do futuro. E eu transicionei no ensino médio e eu fico pensando muito como teria sido esse processo se eu tivesse tido um museu da diversidade próximo, aonde eu pudesse só seguir minha vida um pouco mais tranquila e não ter que explicar tanto, não ter que ensinar tanto, porque eu acho que na sociedade a população LGBT, além dela ter várias questões no seu dia a dia, de dificuldades de existir, a gente ainda assume um lugar de, vamos se dizer, de socioeducadores, educadores sociais. E esse papel não é o papel que a gente está preparado, a gente só está querendo viver nossa vida tranquilo, né? E quando eu penso em futuro, em possibilidades, em acolhimento, eu acho incrível a existência do museu, porque eu vejo a gente transferindo, pegando essa caixinha que todo mundo pega lá na fila de se tornar uma pessoa LGBT na hora que a gente nasce, a gente pegando essa caixinha e deixando ela no museu. E é muito incrível não só deixar, mas como uma coisa assim, à par, mas como, igual a sua fala foi muito incrível, porque eu
estou voltando para São Paulo agora e eu fiquei pensando, nossa, um lugar onde as pessoas possam fazer, sei lá, acabar de fazer o teste de HIV, tá super transtornada, tem um lugar para onde ir, se sentir acolhida, é LGBT, foi expulsa de casa, tem um lugar que, tipo, você vai ter um amparo ali, eu achei incrível. E foi uma coisa que eu não tive na minha adolescência, mas que podia ter sido feito toda a diferença. E quando eu falo desse processo da gente pensar, a gente pegando essa caixinha e levando num lugar, me faz pensar, quem achou que eu não ia falar de Big Brother? Me lembrou muito Big Brother, porque esse ano no Big Brother a gente tem vários artistas politicamente engajados que optaram por não serem ativistas no jogo, por uma questão de saúde mental, por várias questões, mas eu achei isso muito massa, porque a sociedade sempre coloca a gente nesse lugar de que a gente vai ter todas as respostas, com a diferença de mulher trans para travesti, a gente vai saber de todas as respostas. E quando eles falaram, não, a gente vai só jogar mesmo, a gente não vai ensinar ninguém a nada. Eu acho que isso foi um abraço, porque muitas vezes no nosso cotidiano a gente é colocado nesse lugar de que a gente tem que explicar, e quando a gente não explica, a gente é uma pessoa horrível. E eu vejo o museu também nesse espaço de que a gente realmente possa construir essas relações junto e principalmente como aparato do Estado, a gente poder compartilhar essa existência, essa vivência, como diz a Conceição Evaristo, essa escrevivência, né? Ai, gente. E no mais, era isso, meu tempo tá acabando, gente. Obrigada pelo convite, parabéns, quero parabenizar o Museu da Diversidade por estar se abrindo ao diálogo, e é assim que a gente começa, né, as mudanças, as revoluções, as transformações, os transicionamentos, é por aí. Obrigada. A gente que agradece, Luz. Muito obrigada pela contribuição e pela linda performance que você trouxe de performance. Eu queria pedir agora para a gente fazer esse revezamento de mesa, só para a gente... Gente, não fiquem aflitos com o tempo, tá? O tempo é só uma sinalização, vocês não precisam correr. Pode encerrar tranquilamente. Eu sei bem como é que é. Bom, então agora eu convido para compor essa mesa Silvane Silva, que é doutora em História Social pela PUC São Paulo, participou do programa de incentivo acadêmico Abdias Nascimento como pesquisadora visitante no Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida, é coorganizadora do livro Narrativas Quilombolas, Dialogar, Conhecer, Comunicar, também é autora do prefácio à edição brasileira de Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, de Bell Hooks, atua como professora e pesquisadora nas áreas de História e Cultura Afro-Brasileira, Educação Antirracista e Educação para as Relações. Seja bem-vinda. Convido também Ju Bardi, que é bacharel em Ciências Sociais e licenciada em Pedagogia, atualmente integra o programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp, realizando pesquisa de mestrado na linha Linguagem e Arte em Educação, atua como educadora há mais de uma década, tendo experiência em educação formal e não formal, faz parte do coletivo de mulheres Diálogos Anônimos. Seja bem-vindo, Ju. Agora, Adelaide Estorvo é educadora, atuou em diversos espaços de educação formal e popular, em instituições culturais, na formação de educadores, na elaboração de estratégias em trabalho social, no desenvolvimento e implementação de políticas institucionais para a inclusão e diversidade. É bacharela em História, mestre em Ciências Sociais, pós-graduanda em Arte-Terapia e produz como escritora e artista. Seja bem-vinda, Adelaide. A ordem pensada para essa rodada é que Silvane inicie. Silvane, desculpa. Fica à vontade. Bom, boa tarde. É uma alegria ter recebido esse convite
Estou aqui aflito porque eu nem sei o que eu vou falar, porque eu preparei uma coisa, mas ouvindo vocês agora eu já quero falar outra. Mas vamos ver. Eu começo agradecendo, porque acho que é de grande aprendizado para mim, né? Enquanto eu estava aqui ouvindo vocês, que falaram antes de mim, agradeço demais a fala, essa pedagogia do apavoro, ela é muito presente nas nossas escolas públicas também, né? Nós, professoras que trabalhamos aí no contexto da escola pública, a gente sabe o quanto essa pedagogia do apavoro é presente lá também, né? Que a gente precisa se virar nos 30 com os acontecimentos cotidianos da escola que fogem do nosso planejamento, da nossa organização, né? Então, gostei aí do nome, vou adotar, né? A pedagogia do apavoro. E também agradeço a performance a todas as pessoas que sonharam antes de nós, né? Que se alimentam de sonhos e que fizeram com que a gente estivesse aqui hoje, nesse encontro, pensando sobre tudo isso, né? Sobre questões tão importantes, e isso só é possível porque existem pessoas que se alimentam de sonhos, né? E que nos fizeram chegar até aqui. E nisso eu acordei para uma coisa, eu faço formação de professores, como foi dito aí na mini-bio, há mais de 15 anos nas temáticas de étnico-racial, direitos humanos, igualdade de gênero, blá, blá, blá. Porém, em nenhuma das minhas formações, eu falei do Museu da Diversidade. E aí eu acho que esse convite que eu recebi, de agora por diante, eu também faço produção de material didático, e nunca mais isso vai acontecer. Então, acho que esse é um dos pontos que eu acho que eu destaco para essa mesa que está falando de educação, é que o Museu da Diversidade ele precisa estar na boca dos profissionais da educação, porque ele não é apenas as pessoas que chegam até vocês, mas isso pode chegar na sala de aula de diversas formas, né? Então, esse estudante que deveria estar lá recebendo informação e muitas das vezes é utilizado como totem, né? Todo mundo te procura para te perguntar sobre aquilo, porque sabe que você é LGBT, então é você que vai responder todas as questões da turma, e esse não é o papel do estudante, né? Esse é o papel do professor, da professora. Então, acho que esse é um ponto que me tocou e que eu acho importante destacar nessa mesa da educação, é que a gente consiga, então, aí, quem está na nossa audiência e todas as professoras e professores que de hoje em diante tenham na sua fala, na sua mente, no seu material didático, o Museu da Diversidade, porque não é só o museu físico que pode ser utilizado como material para que o professor, para que as pessoas cheguem até lá e se sintam acolhidas. Esse acolhimento ele também pode acontecer à distância, que é uma coisa que nós já fazemos, por exemplo, com o Museu Afro-Brasil, quando a gente está trabalhando com as temáticas de étnico-racial. E olha só que incrível, eu nunca tinha me tocado dessa mesma perspectiva para o Museu da Diversidade Sexual. Então, eu agradeço mais uma vez, porque foi aprendizado para mim, e a gente que produz material didático e faz formação de um número grande de professores, isso faz uma diferença, né? Essa perspectiva de você poder mostrar para os estudantes uma memória dessa população, que existe um espaço que está voltado para isso, eu acho que muda muito da gente sair daquele miudinho que normalmente é o que os professores que estão interessados na temática e que conseguem trabalhar a temática, conseguem fazer no seu dia a dia. Então, eu tinha preparado alguma coisa aqui, mas nesse sentido, das muitas dificuldades que os professores e professoras têm no seu cotidiano escolar, e aí isso não é segredo para ninguém, não é novidade para ninguém, que nos últimos anos essas dificuldades aumentaram e muito, né, por conta das perseguições aí político-partidárias, essa baboseira da ideologia de gênero. Então, as dificuldades que já eram grandiosas ficaram ainda maiores. E aí, nas minhas formações, eu sempre destaco que a gente tem que fazer descobrir na nossa sala de aula, na nossa escola, no nosso cotidiano, quem é que está com a gente. Esse é o primeiro passo, né? E aí você descobrindo quem é que é a sua turma ali, quem é que está com você, fazer rodas de conversa para que vocês consigam, nesse contexto da sua escola, saber quais são os passos possíveis de serem dados naquele contexto. Acho que as professoras e professores normalmente reclamam muito da solidão, do estar sozinho na luta, quando está falando das temáticas de gênero
e diversidade sexual. E a própria estrutura organizacional da escola pública, ela faz com que seja muito difícil com que essas pessoas se encontrem, tenham momentos mesmo para conversar e se fortalecer, aquelas que querem trabalhar com a temática, né? E existe uma perseguição entre os próprios colegas dentro das escolas, né? A gente sabe disso. Então, por isso que é importante, eu sempre lembro o que a Bell Hooks fala, né, da gente fazer a nossa construção da nossa comunidade amorosa, e eu acho que isso vale para nós no interior da escola, nessa temática da diversidade sexual, que a gente construir a nossa comunidade amorosa naquele espaço, sabendo com quem eu posso contar, com quem eu posso falar, com quem eu posso fazer troca de materiais, para conseguir fortalecer esses estudantes. E aí eu sei que o tempo é curtinho, é só para a gente dar um gostinho e depois vem as questões. Eu acho importante a gente destacar que, embora quem já está no tema há bastante tempo sabe de cor e salteado, mas a maioria das pessoas que não estão ainda, estão chegando agora no tema, elas precisam saber que a escola é um espaço importantíssimo para a gente fazer com que as pessoas LGBTs elas tenham direito básico garantido, que é o direito da educação, né? E aí o último dado do relatório da ANTRA diz que 72% das pessoas trans e transvestis não concluíram o ensino médio e 56% não finalizaram o ensino fundamental. Então, é um direito humano básico que não está sendo garantido para essas pessoas. E essa expulsão, né, das crianças e adolescentes e adultos LGBTs na escola acontecem cotidianamente, desrespeitando todas as legislações que existem aí. Nem mesmo o uso do nome social está garantido. A gente teve um exemplo aí exatamente um mês atrás, da estudante em Mogi, que foi agredida no interior da escola, por conta que o professor não queria chamá-la pelo nome social. Então, o próprio profissional, educador, dificultando esse direito, né? Então, eu chamo a atenção para isso, porque as legislações existem, mas ainda no cotidiano escolar, elas não estão sendo preservadas. Então, o corpo dessas pessoas, crianças, adolescentes, adultos, não está sendo protegido nem no interior da escola. Isso é gravíssimo, né? Então, acho que é importante demarcar isso numa mesa de educação, que a educação é um espaço, não é o único, a gente sabe, mas é um espaço privilegiado de transformação da sociedade, né? Então, agradeço mais uma vez ao convite. Nos meus próximos cursos e materiais, o museu estará sempre presente, porque eu acho que tem como... nem todas as pessoas vão conseguir chegar presencialmente até o espaço do museu, mas o museu ele pode estar presente na sala de aula, de diversas formas, né? E eu acho que essa ficha só caiu para mim agora, e é uma coisa super importante de ser feita, porque a nossa rede é imensa, e o museu pode estar em todas as salas de aula, desde que o educador queira. Então é isso, por enquanto, agradeço. Muito obrigada, Silvane. E como é importante essas interlocuções, né? É isso, né? Eu quero aproveitar, antes de passar a fala para a Ju, pedir para a nossa audiência que está acompanhando a gente virtualmente, aqui presencialmente, quem quiser fazer perguntas, né? Então, pode encaminhar no chat, pode perguntar aí para a equipe, para o pessoal que está aqui, onde anotar. Está aberto, tá bom? Fiquem à vontade. Agora eu passo a palavra, Ju. Seja bem-vindo. Obrigada. Boa tarde a todos, todas e todos. Mais perto? Tá. Eu não tenho esse controle, como a Luz falou, o professor começa a falar e vai, né? Então eu escrevi e eu vou ter que ler, gente, porque senão eu vou passar do tempo. Mas eu queria agradecer muito primeiro, assim, o convite da Adri, do museu. Eu gosto muito, eu frequento o museu, é do lado da casa da minha mãe, eu adoro. Então, fiquei muito feliz mesmo de estar aqui. E aí, comecei ouvindo as falas e fiquei ainda mais feliz. Falei, gente, que delícia, né? Que maravilha poder estar aqui e participar dessa conversa. Vamos lá, então. Eu acho que é possível pensar essa relação entre educação e diversidade desde muitas entradas.
E o recorte que eu estou propondo aqui tem a ver com a pesquisa que eu estou fazendo nos últimos anos, que é sobre a produção do currículo na educação. Eu fiz um caminho aqui, né, para construir a fala que parte de uma reflexão mais teórica, um pouco sobre o currículo, e como que o currículo ajuda a construir uma maneira de pensar e de ser. Eu acho que isso é o ponto importante aqui, né? E passa aí pela relação do currículo com a diversidade para chegar no papel do museu como uma instituição educativa. Então, o currículo, ele pode ser entendido como um conjunto de práticas e saberes que estabelecem os modos de vida e as subjetividades no espaço escolar. Não se trata apenas de organizar os conteúdos ou as áreas de saber. Trata-se de escolher o que deve ser transmitido na escola, definir o que é saber e o que não é, e quais são os regimes de verdade válidos ali. E é isso, ali e para fora dali, né? Porque a gente leva para fora, esse que é o ponto. Então, falar de currículo é falar do que se passa na escola, de conteúdos formais, conhecimentos extraescolares e das relações, mas que transcendem esse espaço escolar. O currículo é um elemento fundamental na organização da escola e da nossa forma de educação. Quando falamos que o currículo produz subjetividades, e aí eu digo falamos porque não sou eu que estou falando, né? Assim, tem muita gente aí antes de mim pensando e produzindo. O currículo produz subjetividades. Queremos dizer que a escola forma estudantes, professores, coordenadores, gestores e tal, para além do âmbito intelectual. A escola forma sujeitos na sua integralidade. É verdade que em muitos casos as escolas não querem assumir esse lugar, mas querendo ou não, é isso que acontece, né? Ensina-se muito mais do que ortografia e equação. O currículo, então, ele é esse dispositivo classificatório disciplinar, que classifica o conhecimento e organiza os saberes em caixinhas separadas, criando o entendimento de que essa é a única distribuição possível do saber. Essa forma de organização curricular ensina que esse é o único jeito de tratar o conhecimento. Assim, o currículo se torna esse dispositivo subjetivante potente, que atua na formação do sujeito na escola, ensinando que o conhecimento e o mundo só têm uma única possibilidade de organização. O currículo disciplinar, então, produz entendimentos únicos que são universalizados e não suporta a diversidade. Para além dessa maneira excludente de organizar o conhecimento, o currículo é ainda também muito referenciado no modelo eurocêntrico, né? A gramática do currículo é do português, do inglês, do espanhol. A história é a narrativa colonial. A arte contempla uma produção estética ocidental. A ciência compreende só um tipo de saber e chama o resto de crendice, senso comum, né? Trata como formas menores assim, de saber. E esse currículo também, nesse movimento, produz um sujeito específico, que é o branco, homem, hétero, cis e burguês. Esse é o corpo que tem história, que tem gramática, que tem ciência, que tem arte e que tem religião. Esse é o corpo que tem ritos e direitos reconhecidos. Os outros não temos. A escola, e aí assim, a escola, né, que tem esse lugar especial na educação, mas todos os espaços educativos, não oferecem caminhos para que os estudantes possam experienciar situações para avaliarem do que gostam, do que não gostam, o que consideram importante, o que acham valoroso, enfim, se constituírem como sujeitos únicos que são. As pessoas se constroem e reconstroem no percurso da vida, mas esses processos podem ser facilitados ou dificultados pela abertura que existe para se construir quem se é. Então, para além disso, valorizar a diversidade e apresentar diferentes formas de entender e de estar no mundo permite que estudantes construam ferramentas para lidar com a diferença. Porque não é necessário se diferenciar para lidar com a diferença, ainda que todo mundo se diferencie. Voltando ao currículo, esse movimento de organização disciplinarizante que o currículo produz e que produz o currículo ao mesmo tempo, estabelece fronteiras que separam o sujeito e o outro a partir da diferença e transforma essa diferença em algo negativo. Então, o sujeito do currículo, que é o homem branco cis hétero, e o outro, se constrói no que difere, e não como diferença, mas como falta. Ou seja, o não homem, o não branco, o não cis, o não hétero.
E essa fórmula de caminhos únicos que o currículo produz impele aos binarismos. Então, nesse contexto, por exemplo, o não homem só pode ser mulher. E nenhuma dessas possibilidades, assim, nenhuma dessas posições para além do homem branco cis hétero é valorizada, né? Porém, o currículo é um território de disputa. É preciso provocar rasuras nesse currículo disciplinar. E aí é importante que todos os educadores das escolas e de todos os espaços educacionais se disponham a buscar e adentrar campos de saberes outros, conhecer regimes de verdade diversos, mundos diferentes dos seus. É preciso se expor à diferença para poder entender como valor e acolher a diversidade nesses muitos espaços. A diversidade tornada presente nesses espaços educacionais não é importante apenas no sentido da representatividade, embora seja mesmo essencial que a gente possa se ver em todos os lugares e que as crianças possam se imaginar onde elas quiserem. Mas, para além disso, conviver com a diversidade é importante para que as pessoas aprendam a acolher e defender a diferença, por esse simples fato. Eu pensei naquele caso que aconteceu em 2018 na prova do Enem. A gente tem mais de 270 línguas indígenas no Brasil, várias línguas de origem africana. E aí, uma questão na prova de linguagens, que era de Pajubá, criou aquela, né, assim, esse foi o incômodo. Gente, todas as que não estão incomodando ninguém, né? Mas uma que está incomoda. Então, é isso, assim, nesse sentido, eu acho que a importância do Museu da Diversidade Sexual é imensa, porque o museu é esse espaço que garante a presença dessas histórias, dessas gramáticas, dessas artes e desses corpos que são apagados de outros espaços, ou, como diz o Boaventura Souza Santos, são produzidos como ausência, né? Que a ausência aí não é acidental, é produzida. O museu faz presentes essas narrativas, corpos e experiências, que não só não estão no currículo, mas também não estão em outros museus, em outros livros, né, em filmes, na música, na televisão, salvo algumas exceções. Mas então, acho que é isso, assim, o museu, sem dúvida, como diz o título da mesa, e a Ellen falou muito bem também, assim, é um espaço super importante de acolhimento, mas é também um espaço fundamental de afirmação e de presença, né? E nesse sentido é maravilhoso que esteja no metrô da República, assim, né? Onde passa um monte de gente todo dia, assim, estamos aqui, estamos presentes. Eu acho que isso é fundamental. Então, só para encerrar, eu coloquei aqui uma fala do Daniel Munduruku, que eu acho tão simples quanto potente, que ele diz assim, que só respeita o outro quem conhece o outro. Então, para que a gente consiga construir essa sociedade, né, assim, e plantar esses sonhos tão bonitos, é preciso que a gente valorize a diversidade, fazendo presentes as diferenças em todos os espaços. É isso. Muito obrigada, Ju. Novamente, reitero aí a possibilidade de fazer questões tanto no chat quanto presencialmente. Quem quiser, fique à vontade. E agora eu passo a palavra para Adelaide Gestor. Olá. Tô nervosa, como é de praxe, né? Monta toda suada aqui. Mas acho muito bonito, achei muito bonito todos os pontos tocados até agora. Eu também preparei alguma coisa mais ou menos aqui, vou tentar seguir ela, mas não é inegável que a afetação vai se manifestar aqui, tá? Né? A primeira coisa que eu queria falar sobre esses desafios para uma educação à diversidade é um desafio econômico, estrutural. Eu falo como educadora aqui hoje, né, do Museu da Cidade de São Paulo, e o Museu da Cidade de São Paulo está sofrendo um processo de demissão em massa de mais de 20 educadores de uma vez, por causa dessa maneira de terceirizar e com essa terceirização, precarização do trabalho educativo. Então, acho que é importante, para além de manifestação de apoio, que a gente saiba que existe um patamar de atuação que está antecede esses nossos... essas liçãozinhas, essas diquinhas, essas coisas que a gente tem trazido aqui, essas proposições, né? Existe a condição material de atuação. Então, a precarização do trabalho educativo, acho que é um ponto que ele deve nunca sair de perspectiva. E
tem uma coisa que eu acho que é importante na minha fala, na maneira que eu vou me colocar aqui, é que a minha fala é direcionada. Eu, enquanto gente diversa, desejo falar aqui para a gente mesma. Eu acho que a gente tem gastado muita energia intelectual, artística, política, esquadrinhando e produzindo, consequentemente, o que é a diversidade ou a diversidade aceitável, tolerável, que a gente deseja trabalhar nos espaços educativos. A minha fala vai para a mesma idade. É importante e absolutamente fundamental que as pessoas que ocupam posições hegemônicas, que as pessoas que vivem, movem corpos hegemônicos, tomem uma posição. Não dá para a gente ficar só nesse lugar de pressupor vulnerabilidades para as diversidades, ou pensar como vai lidar com a diversidade o tempo todo, se o corpo mesmo não passa por uma reavaliação. Tem um trecho da peça Liberdade, Liberdade, do Flávio Rangel com Milor Fernandes, que eu acho muito bonita, queria recuperar aqui agora, que é de que senhoras, senhores, senhoros, por favor, enquanto estiverem no teatro, fiquem numa cadeira. Se todo mundo ficar andando de um lado para o outro o tempo todo, o chão do teatro é de madeira, arranja, a gente não ouve nada. Então, acho que assuma uma posição. Se a gente está pensando em dinâmicas e instâncias de acolhimento, você só se acolhe desde uma posição, desde algum lugar, né? E aí eu queria dividir o que eu vou dizer agora em 3 partes. Eu estou um pouco nervosa, eu estou falando rápido e tudo mais, mas vamos entrando no ritmo com o tempo. A primeira é pensar esse acolhimento. Acolhimento não é uma atividade pacífica. Não se espera que corpos entrem de uma maneira idealizada ou de uma maneira... de alguma maneira. É importante que a gente não pressuponha as maneiras para esse corpo que está entrando nos espaços que a gente ocupa, enquanto educadores, educadoras, enfim. Importante que a gente saiba que há um movimento de revide em andamento. Não é a mesma idade que parou em algum momento e decidiu fazer processos inclusivos. Não é disso que se trata. Inclusive, eu detesto a palavra inclusão. Eu acho que a gente podia substituir esse C e esse L por um T e um R de intrusão e reconhecer que é uma energia política que adentra esses espaços, e aí sim a gente começar a pensar como é que a gente vai dar o trato para essa energia política que, enfim, precisa dessa acolhida. E tem uma outra coisa que também acho importante desidealizar, essa acolhida não se dá de B para A diretamente. Vem de todos os lugares, de vários jeitos possíveis. As pessoas não só vão a um museu ou frequentam espaços educativos para se formar. Existem pessoas que adentram espaços educativos ou adentram museu para usar banheiro. Enfim, não vou nem listar aqui. Vou deixar em absoluto aberto, porque acho que é importante que a gente entenda que uma instituição pública como essa, como o MDS, por exemplo, ela não... Ainda mais onde ela está, Pensar no espaço físico do metrô e tudo mais, o fluxo ali, ele não pode ser categorizável. Não pode ser criado uma caixinha para enquadrar ele. É importante que a gente... Eu achei bárbaro a coisa do apavoro, porque o apavoro, ele é uma disposição de espírito para lidar com esse fluxo que adentra. Não é medo e também não é planejamento. É disposição, é abertura. E é isso, as aberturas, e eu gosto de pensar na coisa da abertura, você até trouxe um pouco, esqueci seu nome, desculpa. Isso. As entradas são múltiplas, existem... uma miríade de possibilidades do porquê que as pessoas buscam esses espaços e tudo mais. É importante manter ele, às vezes, eu acho, sem nome e com esse endereço, recuperando, Porque, inclusive, muitos desses corpos que adentram esse espaço são corpos desterrados, de parentescos quebrados e de uma infinidade de posições de ser e estar no mundo, Então, é criar para si, mesma idade, um corpo capaz de absorver, de digerir e de se abrir à afetação que o encontro com essa diversidade aconteça. Eu sempre recupero isso e acho absolutamente importante
que a gente pense, assim, os educativos dos museus, principalmente na cidade de São Paulo, são espaços interessantíssimos de produção de conhecimento. Acho que desde daqueles educativos clássicos da Bienal, da 30ª e essas coisas todas, o educativo em São Paulo tem se, eu vou falar daqui porque é de onde eu sei, né? Tem se consolidado enquanto um espaço muito vivo de movimentação política, artística, e é importante que nós, enquanto cidadãos, somem esforços, se somem enquanto corpo aos esforços que são produzidos, consumir os bens culturais mantidos, preservados ou criados nesses espaços, frequentar esses espaços, fazer convites a esses espaços e tudo mais. Segunda coisa que eu tinha pensado aqui é que há a necessidade da gente pensar não só na crítica à memória. A crítica à memória é absolutamente fundamental, porque senão a história é contada de um jeito só para sempre e tudo mais como a gente conhece. É importante que as histórias que a gente apresente como alternativas, como descentradas a essa memória oficial, que ela seja celebrada. Que haja momentos nesses espaços educativos em que a gente celebre memórias não hegemônicas. É absolutamente enfadonho, entristecedor e sequestrador da nossa energia de dissidência que todos os espaços sejam sobre ferida e morte. Ainda que seja de fundamental importância falar sobre isso, mas que me celebrem também. Eu não pingo sangue para todos os espaços onde eu ando e espero que a memória que seja recuperada das minhas, dos meus, dos que vieram antes, seja uma memória de tom celebrativo também. Acho que um encontro alegre, ele varia positivamente a nossa capacidade de ação. Precisamos sair desse registro dos encontros tristes o tempo todo. O encontro triste já é o encontro com o poder, com o Estado, com a igreja, com a escola, que diminuem, né, nossa potência de ação. Então, assim, que esses espaços assumam o compromisso de serem espaços para encontros alegres. Trabalhando essa dicotomia de alegre e triste, porque eu acho que ela é bem elucidativa. E o terceiro ponto que eu queria colocar é que o Revide não deve ser mais uma ação somente da diversidade. É importante que as institucionalidades hegemônicas, oficiais, estabelecidas, ainda que com essas condições de precariedade e tudo mais, revidem institucionalmente. É absolutamente fundamental que esse espaço com endereço tenha também desejo. Não adianta ser só 4 paredes levantadas. Eles precisam condensar ou saber responder à sociedade que busca. Quando um visitante, uma visitante entra no espaço do museu, por exemplo, que ela seja confrontada, testada, que ela tenha as próprias verdades suspensas no contato com os formadores, com os educadores que trabalham nesse espaço. Para que a gente não fique só na reprodução ou no famoso montar alguma coisa a toque de caixa. E agora todo mundo quer um preto, um viado, um indígena para chamar de seu. É importante que esse espaço não seja um espaço para essa finalidade. Inclusive, é importante que se abra um pouco as finalidades. Porque se o museu era um espaço para o roubo, até muito pouco tempo atrás, até agora, né? É um espaço para o roubo, que se abra condições para que as diversidades criem lá dentro, vivam lá dentro. É muito mais importante, talvez, que a gente tenha um espaço que caibam corpos mais do que caibam telas, mais do que caibam esculturas, mais do que caibam só fotografias. Que, de fato, seja um lugar onde a gente pode dançar. O museu é uma praça. Todo espaço de ensino e aprendizagem é uma praça. As paredes ali servem para a gente não tomar chuva. Serve para a gente se proteger do frio, não para poder separar dentro e fora. Que ele seja cada vez mais um espaço de fluxo e que seja possível em alguma medida, e aí eu não sei como é que a gente faz isso, é preciso que a gente se reúne em mesas de trabalho e trabalhe, né, para poder pensar a digestão desse povo que entra. E lembrar que para haver essa digestão, existe um corpo com boca, que é o corpo da mesma idade.
assumam a boca, assumam a própria entrada. Acho que isso é o convite que eu faço aqui, porque eu acho, inclusive por isso, né? Quem trabalha com essas temáticas que vieram, eu falo vieram, a gente sabe que sempre teve, mas há uma sensação real de que nos últimos 10 anos se falou mais sobre alguns assuntos. E nos últimos 10 anos eu estava falando sobre esses assuntos, eu estou um pouco cansada, e imagino que as pessoas que estão nesses espaços também, porque tudo depende da gente. A gente vai salvar o país, a gente vai entreter vocês com o melhor dos entretenimentos, a gente vai ter as melhores conversas. O GLS é um povo animado. Eu também quero dar risada com os corpos hegemônicos. Eu também quero consumir o entretenimento responsável produzido nesses espaços. Não estou para fazer outras coisas. A gente precisa andar. Não dá mais para ficar só, né, na mesma coisinha ali, acolher, diversidade, escutar, nananã. Sejam, para que possamos ser também, né? Acho que era isso. Muitíssimo obrigada, Adelaide. Eu conheço a Adelaide como uma feiticeira da palavra, assim. Para mim é sempre uma honra escutá-la. Temos aqui algumas perguntas e temos Ellen e Luz aqui também para responder. Então, a dinâmica que eu proponho aqui é que vocês ocupem o púlpito sempre que se sentirem contemplada pela questão e quiserem respondê-la, tá bom? Bom, eu vou tentar fazer bloco... Pode fazer bloco de questões? A minha primeiro? Certo. Eu não dormi essa noite, essa é a verdade. 1h38 da manhã eu escrevi essa questão porque eu acordei e eu só pensava nessa mesa. E eu estava muito contaminada pela leitura do Luiz Rufino, da Pedagogia das Encruzilhadas, e pensando, e agora muito mais contaminada pela fala de todos vocês, e fico pensando na educação, né, e no educativo como esse lugar de encruzilhada, né, de muitos atravessamentos, de muitas entradas, e penso que o MDS está num lugar estratégico, né, geopoliticamente falando, e que pode sim ser uma instituição efetivamente, acho que ela tem feito esse caminho, mas pode se tornar cada vez mais transformadora, né, se pensada e dialogada e inserida de modo integrado com a vida que existe no território em que ele está inserido. E aí a pergunta que eu queria fazer, e é uma pergunta aberta, não é uma pergunta direcionada, e é uma proposta de reflexão também, talvez não seja bem uma pergunta, mas a fronteira encruzilhada, né, ela é um lugar de potência e transformação, mas ela também é um lugar desafiador, né? E aí a pergunta que eu queria fazer é: quais práticas ou estratégias, né, a gente consegue vislumbrar em um contexto como aquele da República, de extrema vulnerabilidade, né, de extrema miséria humana e degradação urbana? Como é que a gente consegue pensar práticas e estratégias educativas em que há uma integração, assim como acho que Estorvo deu sinais já, talvez, de caminhos possíveis, né, de pensar os muros e as paredes de modos diferentes, mas como é que nós podemos pensar práticas educativas integradas à vida que acontece naquele território? Então, essa seria a minha pergunta. Faço em blocos? Sim? Então, vou fazer mais algumas perguntas e vocês respondem como acharem melhor, tá? Perfeito. Então, eu vou abrir para vocês, quem quiser responder essa primeira questão, aí, por conta de um controle de tempo, fique à vontade, e aí depois a gente pode caminhar para as próximas 3 questões que tem aqui comigo.
Sem briga, gente. Ok, então. É muito difícil responder essa pergunta pensando nela enquanto uma estratégia fechada, né? Acho que enquanto qualquer atividade que lide com pessoas que ocupam espaço, o que a gente precisa fazer primeiro, acho que é só isso que eu consigo pensar, eu aqui agora sozinha, né? Sozinha não, com vocês, mas na minha cabeça. Ouvir, encontrar, conversar com as pessoas que passarem por lá, perguntarem as impressões que elas têm sobre o espaço, estabelecer menos do que um ponto de chegada, um ponto de partida prático para atuação. E acho que essa é uma receita para qualquer trabalho que se pretenda nesse sentido, né, de construção coletiva, comunitária, é o de conhecer o povo de qual a gente fala. Nas ciências sociais a gente tem aquela coisinha super clichê e batida, mas que acho que super funciona. Dispa-se dos preconceitos e conheça o objeto. E despir-se dos preconceitos. Ai, gente, preconceito é uma palavra que eu acho tão chata de falar, porque a gente já imagina uma série de coisas. Acho que, inclusive, é isso, esvaziar um pouco a carga semântica dessas palavras e entender o que a gente precisa fazer de início, de imediato, é olhar, deixar que fale, deixar que toque, deixar que entre, estar aberto e anotar. E depois fazer a reunião e começar a pensar uma estratégia de atuação, elaboração. Acho que é simples assim, né? Não sei. Simples, não estou simplificando. Estou dizendo que pode ser menor o nosso esforço de pensamento. E menor num sentido absolutamente interessante, pelo menos para mim aqui, pensando, tomando a Linda Quebrada, que ela faz um babado com a palavra menor, que é lindo, que é que se você repete a palavra menor várias vezes, em algum momento a coisa fica enorme. Menor, 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 menor. Começa no pequeno. Desenvolve um olho para poder observar miudezas. Depois a gente parte para o macro, porque é uma ansiedade terrível esse nosso trabalho de transformação social, um trabalho que envolva desejo de transformação social, porque são tantos os problemas que o que a gente consegue muitas das vezes é uma prática ansiosa. Eu vou atuar com esse público, mas e todos aqueles outros que sofrem? Eu vou fazer isso aqui, mas e todas aquelas outras questões que não foram tangenciadas? Aposta num caminho. Se não der certo, a gente muda a rota. Mas todo exercício de cartografia tem o primeiro risco na página, né? Eu aposto muito no exercício aberto de riscar a página. Começar. Depois a gente vai vendo, né, o que acontece, assim. Concordar muito, mas eu acho que é isso, assim, acho que a estratégia, né, que foi a pergunta, é a porosidade mesmo. Eu acho que esse é o caminho, assim, a Adelaide falou uma coisa que qual público eu vou, com qual público eu vou atuar? É isso, é com qual público eu vou atuar. Né? A encruzilhada, ela é difícil, mas ela tem muitas possibilidades, tem muitos caminhos. Então, é construir o caminho com o público que você está atuando junto, né? Acho que esse é o... E aí são muitos caminhos, cada público um caminho, e às vezes vários caminhos com o mesmo público, enfim. Acho que é isso, tá aberto mesmo. Últimas respostas. Ellen, Luz, Silvane? Não? Por favor. Acho que só um comentário, né, concordando também imensamente com as colegas, que eu acho que é o ponto das políticas públicas, né? Então, também eu fico muito preocupada nesse sentido de que restou para o museu e para os educativos, né? Que eu acho que a gente tem um pouco disso de receber e de abraçar, enfim, muitas responsabilidades que, na verdade, são do Estado, né? Então, eu acho que tem esse ponto, né? Eu acho que a Adelaide começou falando nessa questão de investimento, né? Eu acho que a gente precisa pautar também
as políticas públicas. Eu acho que a gente precisa também pensar em talvez cadeiras, né, dos museus nesses conselhos, né, de saúde, ali na República. Então, a gente sentiu, por exemplo, o fechamento do conselho tutelar, né, que era ali em cima do museu. Então, as pessoas começaram a ir no museu fazer denúncia, e a gente não era o conselho tutelar. Então, eu penso também como a gente pode, também não sei, né, mas eu acho que a gente tem que começar a entrar no âmbito de discutir essas políticas públicas na cidade, esses conselhos municipais, enfim, ocupar também, eu acho que essas cadeiras, né, era só um comentário. Muito obrigada. Vou passar, então, para uma próxima questão aqui. Uma das perguntas que veio do público é: seja de forma estrutural ou pelas brechas, é possível pensarmos no ensino de história LGBT nas escolas? Claro. Bom, acho que não só é possível, como é necessário e como já deveria estar sendo feito, na verdade, não é? Porque todo o currículo escolar, desde a LDB, né, de 96, já tem todos os conteúdos ali postos como conteúdos escolares, né? Então, já deveria estar sendo feito há muito tempo. Mas, como eu falei anteriormente na minha fala do início, a gente sabe de toda a dificuldade que é, especialmente se a gente está tratando das escolas públicas, sejam elas municipais ou estaduais, pela própria estrutura da escola. Nem sempre aqueles profissionais que querem trabalhar com fica mais quem quer trabalhar com a temática, trabalha quando consegue, porque existe uma perseguição mesmo de demais colegas por ideologia religiosa ou política, né, que eles falam que existe a ideologia de gênero, mas na verdade o que acontece é bem o contrário, né, é uma perseguição contra esses temas que são temas do currículo escolar, você falar das diversidades, ela está em diversas disciplinas esses conteúdos postos, né, seja direitos humanos, seja nas ciências, seja por meio da literatura, ou seja, o currículo escolar, ele está permeado por todo esse conteúdo que a gente deveria já, como professores, educadoras, educadores, profissionais de educação, estar trabalhando em todas as disciplinas e também, para além das disciplinas escolares, nos corredores, nos pátios, né, que é onde acontecem os principais conflitos que envolvem essas temáticas. Então, na verdade, isso daí é para ontem, né, que já deveria estar ocorrendo. Então, é possível, é necessário, e o que deve ser feito, é claro que falando aqui, parece que é uma coisa simples de fazer, mas quando você está lá no dia a dia da escola, a dificuldade, ela aparece. Foi por isso que eu disse para a gente formar as nossas comunidades amorosas, os nossos grupos, porque é uma maneira de fortalecimento, da gente se proteger, aquelas pessoas que estão interessadas em fazer valer a lei, que elas possam se sentir fortalecidas umas com as outras, porque a lei, ela está posta para garantir que isso seja trabalhado. Mas a gente sabe que nas relações humanas do cotidiano ali, muitas vezes é o próprio gestor escolar que coloca dificuldades, né? Que persegue aquele professor que está trabalhando a temática por uma questão pessoal, individual, de religiosidade dele, né? Então, nem sempre essa laicidade do currículo ela está posta nas nossas escolas, né? Então, a gente tem que encontrar os parceiros e parceiras que querem fazer valer a lei e, de fato, fazer valer, né? E aí, para garantir aos estudantes e às estudantes e também para tirar das costas daquelas pessoas que, às vezes, são alunas e são postas como aquelas que vão ensinar as demais o que é a tal da diversidade, né? Que isso acontece, a gente sabe, no cotidiano da escola, por despreparo, falta de formação dos profissionais, seja a formação inicial nos cursos de licenciatura, seja na formação continuada. Muitas das vezes as professoras falam que não conseguem trabalhar com temas
problema porque elas desconhecem, porque elas não sabem falar. Isso é real, né? A gente não pode dizer que é mentira esse despreparo. Mas, da mesma maneira como tem formação e preparo para outros temas, por que não tem para esse especificamente, né? Então, eu acho que essa batalha é nossa, está posta para todos os profissionais da educação. E a lei já garante há muito tempo. Então, a gente tem que encontrar os caminhos possíveis, de acordo com cada comunidade escolar, dar o primeiro passo, né? Sair da inércia, de se movimentar de alguma maneira naquele espaço e com o que a gente consegue movimentar naquele espaço que a gente está ali. Eu acho que, inicialmente, é isso. Muito obrigada, Silvânia. Alguém mais quer fazer alguma consideração? Quero. Uma coisa que eu acho que é importante, quando a gente fala em memória de algum grupo dissidente, ou sobre o ensino da história de alguma população dissidente, é que a gente veja isso menos como objeto e mais como lente. Contar uma história, escrever uma história LGBT não significa só falar de LGBT. Significa mudar a perspectiva de contar um evento histórico, algum período e tudo mais, né? As outras instâncias, elas aparecem nisso também. Ela só está tangenciada por um olhar diferente. E acho que é isso que é mais importante, porque as pessoas, às vezes, elas ficam com a coisa muito enclausurada, né? Contar uma história LGBT é só falar de sapatão, viado, travesti. Não, é falar dessas pessoas, mas como toda a estrutura social, todos os atores sociais que estão em contato, todas as comunidades que aparecem aquilo ali se relacionam com esse tema. A gente, é isso, esse é o foda da diversidade. A gente virou um produto. Nós não somos só, porque somos também. E vou vender e vou fazer dinheiro. Mas somos coisas vivas, em relação. Ainda que a relação seja de violência, muitas vezes, de precarização, de subalternização e tudo mais. Mas somos corpos no espaço. Estamos em contato, estamos produzindo, estamos povoando. Não é para falar da gente como se a gente tivesse todo mundo, tudo preso dentro de uma boate. Estamos andando pela cidade, né? Falar da gente é falar sobre a cidade, é falar sobre o país, é falar sobre as relações políticas no sul global, no norte global e tudo. Sabe? Não deixar a coisa fechada. Porque esse, inclusive, é o exercício epistemológico que tem sido feito há, sei lá, né, décadas. O de contar a nossa história apartada de qualquer dinâmica social instituída ou posta. A violência que ela recai sobre mim, ela é uma força material na sociedade, assim como eu. Então, a gente deixar a coisa um pouco mais complexa, né? E uma coisa que eu queria falar é que, gente, eu tinha falando demais também, mas eu não quero nos responsabilizar por tudo. Entendo a minha fala. Não é que a gente tem que fazer por amor, como o Alckmin sugeria, né? Professor dá aula por amor, né? Não é disso. Mas existe uma dimensão de implicação nossa que ela precisa ser colocada em questão. É importante que a gente esteja lá como um corpo fazendo alguma coisa. Não dá só para ficar o tempo todo falando que o problema é o Estado, que o problema é... E ele é um problema. Mas se eu for direcionar toda a minha energia de atuação para isso, o que eu faço com essas centenas de dezenas de milhares de corpos que estão esperando por um encontro alegre ou um encontro de conhecimento? E aí, nesse sentido, inclusive, eu acho ótimo falar isso dentro de um espaço do Sistema S. É um risco isso, esse trabalho. Quando eu falo assuma uma posição, assuma um risco. Assuma o risco da demissão. Eu fui demitida de uma instituição do Sistema S porque falei em sala de aula sobre diversidade de gênero e sexualidade. A ideologia de gênero perseguiu mesmo centenas de educadores e de formadores por aí. Existe uma massa de pessoas que foi silenciada porque decidiram correr o risco. E mesmo assim não pararam o trabalho. Então, assim, falar sobre esses temas
que são de absoluta importância, vão colocar vocês em xeque, com várias posições de poder e tudo mais. E é o trabalho. De um modo prático, assim, existe um risco e é preciso que ele seja aceito ou não. Porque também não dá para fazer meio trabalho. Um trabalho com as pernas fora do fogo aqui. Tem que botar o pé na labareda, não tem jeito. E sobre a comunidade amorosa, que é uma coisa que me toca especialmente, eu acho muito importante, a diversidade ela também se manifesta quando a gente pensa não só em termos de sexualidade e gênero, mas de função. O que não é educativo no museu é o quê? Há um diálogo, por exemplo, a gente fica pensando com o território. O território envolve os outros funcionários terceirizados que ocupam essas posições. A equipe de vigilância, por exemplo, ela está ali o tempo todo em contato com esses bens, sendo afetada e produzindo saberes sobre aquilo. Isso tem espaço dentro da prática de vocês? O pessoal da limpeza, que também terceirizado como a maioria de nós somos terceirizados também, né? Estão sendo chamados para pensar, e não é chamar para pensar, gente, fazer reunião e botar um monte de gente que não está acostumada com as nossas dinâmicas de atuação é constrangedor. Tem que mudar o corpo, tem que falar no cantinho, falar na brecha, e construindo relação. A comunidade amorosa não é só entre educadores e educandos, ela é entre todos os atores que são envolvidos no espaço onde a relação de ensino-aprendizagem acontece, né? No Museu da Cidade, pelo menos assim, eu tenho uma paixão imensa por aqueles que vigiam e limpam o saber, que é o que eu vou manipular no meu trabalho. São eles, muitas vezes, que recepcionam, são eles, muitas vezes, que dão orientações, direções. Então, garantir que essa comunidade, que o amor chegue em todos mesmo, assim, né? Só para dar um exemplo, né? Isso que ela está dizendo de você trazer a memória das pessoas sem ser essa ideia de que está todo mundo dentro da boate, que sensacional. Porque é isso, um exemplo, né? Uma pesquisa feita por estudantes com relação às mulheres na política, que naquele momento os estudantes descobrem que tem uma mulher chamada Sônia Tapeti, do interior do Piauí, que Kátia Tapeti, que na década de 80 foi eleita vereadora de um município minúsculo, e aí tem um filme, um documentário que aparece ela lá tratando das cabras dela e de uma família de homens daqueles mais machistas possíveis, e chamam ela ainda com o nome masculino, José, se não me engano, tipo, o tempo todo, sendo que... E ela, tudo bem, eu sou José para eles, mas sou Sônia para vocês, e ela vai no programa do Jô, e assim, uma personalidade, e a mulher está aqui, está viva, está aí fazendo as coisas, e muitas das vezes a gente está só falando das políticas que foram eleitas agora nas últimas eleições, né? Mas ela estava lá na década de 80, né? Então isso também é preservação da memória, e em outros espaços, né? De você conhecer esse corpo em diferentes contextos, que eu acho que esse é um dos principais papéis dessa memória, que é você mostrar para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, que tem gente com 80 anos e que não sabe que tem a possibilidade de um corpo trans não ser uma prostituta, porque passou a vida toda apenas com esse olhar, né? E existem essa multiplicidade, né? De trajetórias, e que essa memória ela vai poder trazer isso para todas as pessoas de todas as idades, né? Eu estou sempre falando muito das crianças e dos adolescentes, que é o público que eu estou acostumado a tratar ali na formação dos professores, mas eu acho que é um ponto importantíssimo esse, de você saber que essas pessoas que são vistas como diverso, né, como é o outro, ele pode ser qualquer coisa, ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser a minha colega que está aqui do meu lado na sala de aula, e eu não sei, né? E aí... tem aquele filme que mostra uma menina trans numa cidade do interior de Minas também, como ela chega na escola e não consegue muito se adaptar, porque ela fica o tempo todo tentando esconder que ela é uma menina trans para não sofrer a violência, né? E chega na escola, não querem chamar ela pelo nome social. Então, eu acho que eu tinha anotado aqui para falar, porque eu acho que isso é bem
Valentina, que chama, né, o filme. Valentina, eu acho que tem uma ilustração ali de como é que uma adolescente ela vai sofrer toda essa perseguição, mesmo quando a professora dela está tentando apoiar e fazer com que ela seja acolhida na escola, mas os próprios colegas ou os pais dos colegas a expulsam da escola, né? Então, acho que para as pessoas que estão fora do universo, não convive, ou convive sem saber, que eu acho que esse é o que mais acontece, né? Você tem diversos colegas, parentes, companheiros na sala de aula ali, que convive com você ou seu vizinho e você não sabe, né? Então, acho que é trazer para a proximidade, para deixar de ser esse outro, deixar de ser essa outra, passar a ser uma pessoa que convive com você normalmente. Então, trazer essas memórias e dizer que isso sempre existiu, que não é de hoje, acho que é bem importante também. Concordo. Tem um amigo que ele fala que, eu acho uma piada, né? Mas acho importante deixar isso aqui, que existem algumas coisas que a gente precisa ver. E quando a gente não vê, a gente está incorrendo num desvio de caráter. Kátia é um documentário que é desse tipo. Se depois de avisar, se vocês não forem atrás, aí o desvio do caráter cai na conta de vocês. É uma das coisas mais lindas, tem uma cena que você até recuperou aqui por cima, que ela está numa reunião com várias travestis, ativistas políticas e pessoas trans e tal, debatendo ali projetos de lei, coisas nesse sentido. E aí, com o momento, ela vira e fala assim, acho que é a Jaqueline, não, é para Giovanna Baby, vira e fala assim, ai, menina, eu tô aqui pensando nos bichos lá no curral, no lugar lá para poder tratar e não sei o quê, é de uma doçura, de um lugar de outro de ação política, assim, que acho que vale muitíssimo, muitíssimo a pena. Muito bom recuperar esse filme, assim. Muito obrigada, Silvane Estorvo, pelos comentários, pelas considerações. A gente está caminhando para a última questão, que volta aí novamente para os processos de aprendizagens inerentes à educação, né? Eu só queria fazer uma complementação assim rápida, na verdade um comentário que a caminho daqui eu vim com o Val Chagas, pesquisador aqui do museu, e a gente vinha falando exatamente sobre esse tema das comunidades amorosas e pensar como isso também é borrar uma fronteira muito colonial, que é quem pensa e quem faz, né? Então, separar essas instâncias como se elas não tivessem nenhum tipo de interconexão, né? Quando, na verdade, quem faz também está pensando e construindo cotidianamente, né? Essas instituições, esses espaços. Então, só uma consideração mesmo. Volta. Tá, Tem uma pedagoga colombiana, travesti, Alanis Ramírez, ela diz que a prática, uma transpedagogia, uma prática pedagógica pensada desde um corpo trans para outros corpos trans e não só, e aí juntando com isso que você falou, trouxe da comunidade amorosa, é uma prática de intimidade. Essa é a fronteira, eu acho, que a gente precisa borrar um pouco, assim, né? Aquela fronteira do meu trabalho, minha vida. Sabe? Ai, não leva os problemas não traga os problemas de casa para dentro do trabalho. Como é que faz isso? Como é que faz o contrário? Deixar as coisas estanques, assim, né? É importante que a gente socialize as narrativas das pessoas que estão próximas a gente. De gira e fale sobre, né? É o que você estava falando. Às vezes tem do lado uma pessoa que tem uma história parecida com a qual você precisa trabalhar em sala de aula, mas ninguém conversa. Precisa ser uma prática de intimidade, uma prática de uma pedagogia para a emancipação, para a transformação, uma pedagogia crítica e tal, tudo mais, né? Obrigada. Não tem nada. Então, vamos para a última questão. Veio via chat, tá? Essa questão. E ela é a seguinte. Acho importante considerar que o processo de ensino-aprendizagem leva tempo. Com a experiência do MDS, como é possível trabalhar a educação da diversidade sem atropelar o tempo do outro e sem perder o compasso? Ou seja, não sendo rápido demais, nem manso demais.
Fiquem à vontade, Ellen Luz também, viu? Eu acho que essa questão é bem. Eu só consigo pensar na tua fala, desculpa teu nome. Eu só consigo pensar na fala da Adelaide, porque ou a gente coloca o pé inteiro no fogo, ou a gente não coloca. Eu acho que não tem um equilíbrio aí. Ou o Museu da Diversidade se propõe a desenvolver essas políticas públicas de maneira efetiva e de botar o corpo inteiro nessa situação e assumir riscos, como foi falado, ou não, porque o equilíbrio dentro disso é algo que a gente vem vivendo há tantos anos, e tanta coisa vem acontecendo debaixo do tapete, que fica distante, que vai para o canto da sala, que fica nas entrelinhas, que já não é mais tolerável, porque a gente já não está mais num tempo de aceitar isso, porque a gente sabe que isso, a gente está falando de vidas, a gente está falando de populações, a gente está falando de sangue mesmo, que cai, que escorre, sabe? Era isso. Obrigada. Obrigada, Luz. Acho que aproveitando também isso, tem uma questão muito importante, assim, pensando na educação formal, né, em maneiras de trabalhar, que é a questão das parcerias, né? Então, eu acho que estabelecer uma parceria sólida com determinadas escolas, ou às vezes secretarias de educação, eu acho que é uma maneira mais segura para chegar, né? Então, a gente, por exemplo, quando eu estava no MDS, a gente já teve casos de professor ligar e falar, olha, a gente está fazendo autorização do passeio, mas vocês podem tirar o logo? Ou pode tirar a palavra sexual, deixa só Museu da Diversidade? E aí, por um tempo, a gente falou, meu, isso é um absurdo. Aí, por outro tempo, a gente falou, não, vamos deixar só Museu da Diversidade, senão eles não vêm. E outra coisa era o caso de professores. Então, muitos professores falavam, nossa, eu quero muito trazer os estudantes aqui, que estavam passando no metrô, mas falou, olha, eu não posso propor isso para minha gestão na escola. Então, a gente ligava para a escola do tipo, ai, desculpa, gente, não sei para onde isso está indo, mas a gente ligava para a escola do tipo, olha, a gente é o Museu da Diversidade, a gente queria muito fazer uma visita na escola, ou a gente queria muito receber os estudantes aí dessa escola, a gente queria algum contato de coordenação. Então, era esse tipo de ponte que a gente acabava fazendo para conseguir chegar, né, nessas escolas sem personificar as questões, né, que eu acho que como foi colocado, né, então tem muitos professores LGBTQIA+, que são perseguidos, enfim, estão muito adoecidos, né, nas suas práticas pedagógicas por conta dessas questões. Então, eu acho que a gente, enquanto museu, tem que aprender, né, a fazer parceria. E parceria é longo, né, é um processo difícil, é abaixar, às vezes, a cabeça porque a gente deseja, é saber escutar, mas eu acho que aprender a fazer parceria, acho que é uma tarefa muito importante para os museus, assim, tanto de receber, a gente já teve casos, tipo, olha, tá, sei lá, a gente já teve, assim, atuação com escola que alunos LGBTQIA+, ficavam trancados numa sala no intervalo. Então, tinha a sala do seguro. Então, como você atua numa escola com essa realidade, né? Então, aprender a entender essa situação e bolar estratégias com outros estudantes, né? A gente não precisava falar para os estudantes LGBTQIA+, a gente precisava falar com os outros estudantes. Então, é tentar pensar nessas estratégias, imprimir cartaz, colocar, mandar mensagem no caderninho para os pais, enfim. Eu acho que tem várias estratégias criativas nesse sentido que podem ajudar muitos professores, educadores, enfim, nesses tempos, né? Como ir chegando, enfim, mostrar essas presenças. Da famosa ginga, né? Malandragem, né? É a famosa ginga, porque, como eu disse anteriormente, saber quais os passos, qual o limite dos passos que eu consigo dar naquele contexto escolar, que a gente sabe que não é igual a todas as escolas, né? Às vezes você tem um gestor que é super parceiro, e você vai conseguir fazer algumas atividades bacanas ali, e já outras não, é aquele gestor que fala, não, não pode ser pecado, Deus inventou o homem e a mulher, e nananã. Então, saber quais os limites e as possibilidades, eu acho que
talvez a pergunta tenha ido nesse sentido, né, de você saber qual o tamanho do passo que eu posso dar naquele contexto ali, mas sempre tentando ter um movimento, porque como ela já disse, você está falando de vidas, né, você está falando de pessoas que estão esperando há muito tempo para ficar paralisado, colocando a culpa no gestor que é evangélico, né, então acho que é saber que passo eu posso dar, mas dar algum passo, com algum movimento você tem que fazer, porque é necessário e é o que a legislação diz que você tem que fazer enquanto profissional, né, da educação ou de um educativo. Agradeço. Posso só fazer um? Claro, fica à vontade. É bem rápido, é só porque eu acho que essa palavra que a Silvânia usou, a ginga, é perfeito, porque é isso, eu defendo, mas eu ataco, né? É saber a hora do que fazer. Acho que é perfeito, é isso, né? Saber gingar Tirar o o sexual caminho. é gingar, né? É, Se eu tirar o sexual, todo mundo vem? Então vem, por que eu vou brigar Uhum. ali para ficar com a palavra e daí ninguém vem? Não tem sentido, é saber, né, fazer essa ginga da capoeira e essa ginga do samba. Porque às vezes, eu não sei vocês, eu vou dividir uma coisa minha, assim, né? Existe um superego militante na gente, né? Você fala assim, misericórdia, eu vou tirar o sexual, eu tô dando um passo atrás, e é nenhum passo atrás, né? Não, eu tô andando, dando um passo para outra direção. Eu vou entrar nesse caralho dessa escola. Né? A gente vai lá fazer o trabalho que tem que fazer. E se tirar o sexual do nome for uma coisa, sem preciosismo nenhum. Imagina, né? Só um... perfeito, ainda Que na pessoa na pergunta falou sem atropelar o tempo do outro, né? Fiquei pensando nisso também. Ai, gente, deixa o outro falar, né? O outro corre quando vai atravessar a rua, né? Ele escapa do carro. Né? Deixa ficar pressupondo, né, fragilidades nas pessoas. As pessoas aguentam o baque. Faz alguma coisa, né? Deixa correr, não sei, né? É isso, né? As questões estão aí, né? A gente vai dando os nossos tempos, os nossos toques, os nossos impulsos, com a ginga, sempre, né? Mas não dá para fazer essas pressuposições. Então, acho que essa é uma boa reflexão de encerramento para essa mesa sobre acolhimento e educação. Agradeço a todas vocês pela participação, pelas contribuições. Acredito que foi enriquecedor, né? Para mim, enquanto mediadora, foi, nossa, estou atravessadíssima, outra noite que eu não durmo hoje. Então, agradeço imensamente e encerro essa mesa, esse trabalho, para que outros possam se abrir. Muito obrigada. Pessoal, teremos um intervalo de 15 minutos para mesa 4, tá bom? Obrigada.